Olá, como é que vocês estão? Enquanto as pessoas chegam, hoje eu vou fazer um bate-papo com a Lígia Marchiori. Enquanto ela chega, quero me apresentar e apresentar um pouquinho do que é o projeto de corpo inteiro. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas também. Eu sou Cris Ferrari, sou formada e mestre em fisioterapia. Fiquei um cadiquinho afastada, vamos dizer assim, da profissão e nos últimos 2 anos tenho retomado esse olhar para o corpo com esse foco, né, em ajudar pessoas a se perceberem, a se conhecerem, a usarem o seu corpo físico como um veículo de percepção do que acontece, né, no mundo interno. Então eu acredito muito que essa prática, né, de consciência corporal, de como a gente se sente, de como a gente se percebe, é super importante para a gente entender as nossas emoções, os nossos sentimentos com a gente. E nessa familiarização, a gente consegue mais liberdade, autonomia de vida, autonomia emocional em todos os sentidos. Eu acredito de verdade que esses caminhos que trazem essa consciência para o corpo como um todo, físico, mental, emocional, são caminhos que trazem essa independência, né? E levam para o autocuidado, para o autoconhecimento de uma forma geral. E não se trata só de individualidade, né? Se trata das relações também. Então, conforme eu consigo entender melhor a minha raiva, a minha tristeza, eu consigo me relacionar melhor, né? Eu não quero gritar com meu filho, não quero o tempo todo me arrastar semanas numa tristeza por algo que não tem tanta significância assim. Então, o projeto de corpo inteiro tem esse objetivo, né? Trazer esses caminhos de autoconhecimento e autopercepção para a gente desenvolver mais leveza, criatividade, autonomia em todos os sentidos para a vida. Bem-vinda, Lígia! Ai, linda, Lixa! obrigada. Ô, Lixa! Liz, Eu estava aqui me apresentando e contando, deixa eu beber uma água aqui que eu tô e contando um pouquinho do que é o projeto de corpo inteiro. E é engraçado porque antes dessa pandemia começar, eu tinha acabado de retomar vivências de práticas corporais e práticas de percepção de emoção e mente, né? A partir da ginástica holística, a partir da meditação, do mindfulness, de todos os caminhos que eu tenho agregado no meu trabalho. Aí veio a pandemia. Ah, que beleza! bem Então na agora hora. não pode mais presencial. E aí, enfim, aí eu tenho reformulado, né? Eu dei um primeiro grupo de um processo de 6 encontros que eu chamei de calmaria, que foi totalmente online. E sei que você também precisou reformular a sua prática profissional É, completamente, né? total, Cris. Então eu queria que você, primeiro, né? Muito obrigada pelo seu tempo aqui com a Nossa, gente hoje. imagina. Eu Essa que é. agradeço, viu? Eu te agradeço de todo o meu coração, porque acho que toda oportunidade que a gente tem de falar para mais pessoas, de falar sobre aquilo que a gente acredita, sobre aquilo que a gente sente, é sempre muito bom, né? E quando você fez o convite, eu fiquei muito feliz, juro, muito mesmo. Nossa, e é muito. Deixa eu situar as pessoas, né? Eu e Lígia fomos amigas na faculdade, dupla de Exato. monografia. Então, assim, se vocês quiserem saber do podre uma da outra, é só perguntar, que a gente vai saber. Que não pode contar, né? Se a Lígia falar alguma coisa, tudo mentira. Não, como eu disse lá na sua divulgação, por exemplo, comentar sobre uma festa, Não, uma imagina, coisa isso que tinha aí tequila na primeira não hora, por exemplo, existe, não não. aconteceu. Não aconteceu, eu Se não alguém lembro. disser, claro, se alguém disser que aconteceu, a gente vai ter que conversar direitinho com essa pessoa. É. E uma coisa muito curiosa, Lígia, é que ter feito o convite para você, para a gente fazer essa live, trouxe de volta pessoas da minha vida que fazia um tempão que eu não via, por conta da divulgação, né, das Que conexões, legal. assim, de uma pessoa que conhece a outra, que conhece a outra, então voltou, assim, pessoas entraram no meu Instagram e falaram, nossa, você, quanto tempo! Que Então não é legal. só, é um prazer, assim, em todos os sentidos, né? A gente É, poder estar aqui junto, partilhando a fala, mais uma vez. é.
E E eu também também compartilhei com algumas pessoas que também me deram esse mesmo retorno, sabe? Nossa, com a Cris, vocês duas juntos, que legal, tal. E pessoas que a teve gente... essa reação mesmo, eu achei muito bacana. Muito legal. Bem-vindo todo mundo que está chegando. Normalmente meu público é mais mulheres. E fiquem à vontade para enviar comentários, perguntas. A gente vai respondendo da maneira que for possível aqui, né? Às vezes não imediatamente, mas a gente vai respondendo. E uma coisa legal, assim, para a gente jogar o jogo do Instagram, eu brinco que a gente está brincando no playground do Mark, né? Ele que é o dono do Instagram. Então diz ele que se todo mundo der coraçãozinho, o Instagram mostra para mais pessoas. Então vocês Ah! deem coraçãozinho aí na live, né, galera? Deem coraçãozinho na live, galera, pra gente chegar a mais pessoas, porque essa conversa eu tenho certeza que vai ser maravilhosa. Que legal, e eu não sabia disso. Você sabe que essa coisa do Instagram, para mim, não era um hábito, né? Eu sempre tive meu Instagram fechado, com só os amigos mais queridos, mais próximos, aí os alunos, os ex-alunos, as pessoas que eu tenho convivência, né? E de repente eu entendi que o benefício que a gente tem quando a gente fala para muita gente, né? Como a gente falou no começo. E aí o Instagram é um caminho, é um canal, né? Onde a gente pode falar para muita gente. Então a minha experiência ainda é de recém-nascida nesse mundo de lives e tal. Mas eu tô achando o valor disso uma coisa imensa, realmente, porque você tem acesso a pessoas diferentes, assuntos, temas diferentes, trabalhados e conversados de formas diferentes, né? E isso enriquece demais. Então, por isso eu te agradeço mais uma vez e por isso te dou parabéns de novo pelo projeto, pela tua iniciativa, pelo teu jeito de trabalhar, pelo teu jeito de divulgar que as pessoas se vejam de corpo inteiro. Então, eu queria te Sim. dar os parabéns mesmo por isso também. Obrigada. Sabe que é uma dualidade para mim, assim, porque esse projeto, ele já está, assim, de alguma forma acontecendo tem uns 2 ou 3 anos. E muito aos poucos eu fui começando a falar sobre ele, e vira e mexe eu dou uma recuada, sabe? Essa coisa da dualidade com relação à internet. A gente se Tá? expõe, daí vai, não quero me expor tanto e não sei o quê. Mas Sim. esse ano eu tenho sentido uma força muito grande, assim, que é justamente enxergando o benefício que você comentou da internet, né? Dessa É. possibilidade de trazer alguma coisa de positiva para mais pessoas. Tem tanta Sim, porcaria? Por que não, sim, eu vou fazer uma coisa sim, boa acontecer aqui sim, com dentro, né? certeza. E o Tadashi fala, se a gente ajudar uma pessoa por dia, a gente está com o dever cumprido, né? E imagina Exato. se cada post que você faz, cada assunto que você traz, o despertar para dizer, puxa, não sou só eu que sinto isso, né? Isso pode salvar a vida, né, de uma Com pessoa. E se certeza. for para uma pessoa, já está feito, né? Já está Com certeza. resolvido o assunto, né? Ah, tô vendo a Lívia, todo o povo da faculdade entrando, Então, que eu legal. A mandei a Dani, que foi sua divulgação. aluna. Eu mandei a divulgação no grupo da faculdade e um monte de gente escreveu de um jeito muito carinhoso, assim. Fiquei super Ai, que feliz. legal. É, Então, vamos lá, vamos bater esse papo sobre autonomia para a gente se cuidar, né? Queria que você primeiro começasse se apresentando. E eu tá. fiz uma enquetezinha no meu Instagram perguntando se as pessoas tinham feito essa mudança, né, de Sim. tratamentos, sejam terapêuticos ou físicos, emocionais, qualquer tipo, para o online. E a maioria Uhum. das pessoas, até eu perdi o resultado, passou das 24 horas, eu não publiquei. Mas a maioria das pessoas disse que sim. E Tá. muita gente comentando que essa transição, algumas pessoas dizendo, é o que tem para o momento, tive que me Uhum. adaptar, mas Sim. outras pessoas dizendo que não imaginavam que fossem se adaptar tão bem, né? Não tem que sair de casa, não tem que pegar trânsito, enfim. Sim. Sim. Então, queria que você começasse se apresentando e dizendo como foi para você essa transição, né? De você que trabalha com terapia manual, de Sim. repente ter que se reinventar para o online. É.
Bom, eu me formei com a Cris na PUC, a gente fez físio juntas, como ela falou, a gente fez a monografia juntas, já na área de terapia manual, falando sobre mobilização neural, que é uma das técnicas. E acabei, desde o momento da faculdade, focando nessa área da terapia manual, que sempre me encantou muito, né? E sempre me despertou o interesse pela questão do raciocínio, que embasa a escolha das técnicas usadas, né? Das manobras que vão ser usadas. E depois eu fiz uma especialização em ATM e hematologia. Daí fiz uma outra em musculoesquelética nessa área de terapia manual, também com ênfase em terapia manual. Fiz vários cursos de terapia manual e alguns dos cursos que já propunham automanobras para a gente ensinar para os pacientes. Eles tanto podiam fazer entre as sessões, nos intervalos, ou quando o sintoma aparecesse de uma determinada forma e tal. E aí fiz uma formação no Castilho Morales, né, um conceito de reabilitação orofacial e corporal. O Castilho é um médico argentino que faleceu há alguns anos já, e ele vinha para o Brasil para ensinar esse olhar para a reabilitação, e foi aí, acho que o primeiro impacto que eu tive com o olhar para o crânio de uma maneira ainda mais significativa do que quando eu trabalhava só com ATM, né? E porque ele falava, primeiro que as turmas eram multidisciplinares, né? Eram vários alunos, tanto fonoaudiólogo, dentista, minha dentista favorita entrando aí, Mônica, ela, inclusive, especialmente fez a formação. Então, tem vários profissionais da saúde, psicólogo, enfim. E aí, a gente se depara com o fisioterapeuta tradicional pensando em tratar as pessoas até aqui, né? E aí, a fono, o dentista, enfim, trabalhando aqui. É uma coisa desconectada da outra. E o Castilho faz essa integração, né? De todos os sistemas mesmo. Então, foi muito interessante ter feito essa formação. E depois fui me especializando em algumas questões mais energéticas, que trabalhavam o ser humano como um todo, nesse aspecto, inclusive, né? Não desconectando as questões de espiritualidade. Então, fiz durante um tempo um curso em São Paulo de um médico que trabalha com medicina e espiritualidade, colocando não como religião, mas como as questões da espiritualidade interferem nos processos de saúde e doença, né? Então, enfim, a minha formação foi... eu acabei tentando agregar várias coisas, né? Vários recursos, para colocar em prática aquilo que eu acredito e que eu sei que você acredita também, né? Que é esse de corpo inteiro. Desculpa roubar o termo, mas a gente tem intimidade para isso, né? Então, o de corpo inteiro mesmo. É um termo que não tem dono. Inclusive, tem um livro da Clarice Lispector que chama de corpo inteiro. Então, a gente pede licença para ela. Sou eu que né? estou me apropriando. Então, tá bom. Então, vamos pedir licença aí, passando adiante a licença. E aí, eu fiquei durante 12 anos dando aula na faculdade, na Metrocamp, aqui em Campinas, né? E trabalhei nos primeiros anos no consultório de um fisioterapeuta, o Ricardo Armbrust, e depois saí do consultório dele e fui abrir o meu espaço e concilio o meu espaço com outros espaços onde eu trabalhei. Então, já atendi em Pouso Alegre, Minas, já atendi em São Paulo, tal, e agora, há uns anos já, estou atendendo só em Campinas e saí da faculdade já faz uns anos também. Daí entrou o tecido acrobático na minha vida, que foi uma transformação grande, que também me colocou frente aos meus medos, às minhas dificuldades, às minhas limitações, porque dizem que quem faz tecido não tem medo, mas na verdade, assim, pessoas têm medo, né? Graças a Deus, temos medos, né, que nos protegem, inclusive. E aí eu aprendi com o tempo a
administrar os medos, né? Então, essa é uma vivência que me transformou profundamente. Tanto que a gente chamava de terapia acrobática no começo. A Fran, minha professora. A gente chamava de terapia acrobática, porque é muito mais do que você fazer uma prática esportiva, né? Ou trabalhar o palco, né? Mas todas as questões que precisam ser vistas, né? Na pessoa, para que a pessoa se apresente, por exemplo, ou que suba 10 metros, por exemplo, né? E aí, então eu estou no consultório nesses últimos anos. E aí veio a pandemia, que já me fez sofrer antes de chegar no Brasil. Então, esse foi o meu primeiro impacto, que eu acho que a parte difícil foi quando eu comecei a entrar em sofrimento junto com as pessoas que já estavam em sofrimento, né, antes mesmo de chegar no Brasil. E, amiga, eu fui, assim, honestamente, eu fui para o fundo do poço em poucos dias, né? Você sabe que eu sou uma pessoa bem intensa, né? Uhum. Acho que foi a primeira situação que realmente me derrubou e me derrubou assim, de cara mesmo, né? Então eu fiz uma queda assim, ó. Não que eu estivesse no topo, não é disso que eu tô falando. Tô falando que de onde eu tava, só para caber aqui na telinha, entendeu? De onde eu tava, eu caí para aqui, para onde tá vendo? Vocês nem enxergam, entendeu? Eu fiz assim, ó, de uma vez, em 3 dias. Então, sexta-feira começou a pandemia, sábado e domingo eu tava praticamente, sim, sem vida, né? Porque eu me dei conta que o meu trabalho era impossível de ser feito se não fosse presencial. E eu me dei conta e entrei em contato com a minha total incapacidade, a minha total falta de flexibilidade, a minha rigidez toda apareceu ali. Apareceu o valor e a importância que eu sempre dei para o meu trabalho. Então eu cheguei a sentir assim, bom, tirou isso de mim, eu não sou nada. E eu disse isso inúmeras vezes. Eu não sirvo para nada se eu não trabalhar. É até meio esquisito pensar nisso, porque eu sempre soube que a gente não é um viés só, que a gente não é só o profissional. Mas a minha sensação, falando honestamente, foi essa. E eu acho que isso é o fundo do poço, né? É você olhar e dizer, acabou. Então, se vai morrer, se vai passar fome, se vai morrer devagar, aquela morte lenta, sofrida, ou se vai morrer rápido, era como se fosse assim, bom, é o destino que está traçado. E eu me senti assim. E eu tive várias conversas com o Aquiles, meu marido, com a Luísa, minha sobrinha, com a Fran, com a Isa, que são amigas muito próximas nesses dias, né? E tentei abrir minha cabeça, elaborar um pouco. Então, elas diziam assim, mas Lígia, não é possível que você não consiga ajudar as pessoas de outra maneira. E eu dizia, não, não consigo. Uhum. Cris, é como se eu não tivesse feito a faculdade, por exemplo, que me deu as Uhum. bases. É como se tivesse arrancado um pedaço de mim, só que o maior pedaço, né? Eu até falei na minha live de aniversário, Eu eu falei que assisti. eu contei que eu dei as mãos pro Aquiles, que o Aquiles me deu as mãos e falou, Lígia, vai dar tudo certo. E ele estava no mesmo desespero que eu, e que a população toda. E a minha reação foi confiar nele cegamente, como se ele tivesse mesmo alguma resposta, alguma certeza, né? E aquilo me tranquilizou. E aí a Luísa, minha sobrinha, falou, Tia Li, vamos, Tia Li, né? Tinha ali uma Ela super escreve, mulher. ela escreve T-C-H-I-A, Tia Li, Tia Li, né? Aham. E aí a Luísa falou, Tia Li,
nós vamos ter que dar um jeito. Essa possibilidade, como ela era, não vai estar tendo. Não vai estar tendo. Então, nós vamos ter que resolver isso aí de alguma outra maneira, né? Uhum. Eu até conversei com a Lívia, que é minha professora de Pilates tal, e trabalha na sala do lado da minha. E ela me deu várias ideias, várias sugestões, e eu falava, Lívia, eu não sei absolutamente nada, não sei como que eu vou ajudar as pessoas, né? E ela dizia, Lígia, como assim? Cadê você, entendeu? Dentro de você mesma. Sabe o que eu vejo, assim? É muito impressionante o quanto o medo paralisa, né? E Total. numa situação tão absurda, tão, assim, improvável como essa, fica muito nítido nesse seu depoimento, né? É, E no dia a dia, a gente também tem esse tipo de reação, com é, medo de pequenas sim, coisas, o medo de subir no tecido, o medo de se apresentar, o medo de se expor, o medo de dizer o que sente, sim, e fica paralisado em pequenas doses, né? sim, E perde um pouco essa conexão com quem a gente é, sim, e fica essa sensação do valor só no que a gente faz. é, É uma exatamente. sociedade que valoriza muito o que a gente faz. Então, perdeu o que a gente faz, perdeu tudo, né? Como se não Exato. tivesse mais nada. E eu mesma não sabia que eu sentia dessa maneira, entendeu? Eu me Uhum, surpreendi com essa uhum, sensação, porque eu sempre fiz análise, sempre fiz terapia, faço trabalho, faço parte de um grupo de constelação familiar, tô sempre olhando para mim e para as minhas dificuldades, para as minhas limitações, e de repente eu me descobri sem isso, sem eixo, né? uhum. E aí, nessa conversa com a Luísa, que ela me abriu a cabeça, assim. E no dia seguinte, o Crefito autorizou o trabalho online. Eu falei, bom, não deve ser à toa, então não tô louca, né? O grupo Uhum. de reiki, sim, Gabriel. O grupo de reiki, ó, é a salvação da lavoura. 4 vezes por semana a gente faz envio de reiki para o planeta. E aí tem um dia que a gente recebe, que é uma bênção, coisa mais linda do mundo. Mas aí eu falei, bom, até o Crefito autorizou, então eu não tô maluca na proposta, né? E eu conversei muito com os meus pacientes, mandei mensagem e tal. Inicialmente mandei uma mensagem geral explicando como que eu ia trabalhar, dizendo que eu ia oferecer sessões de 30 minutos, então dei uma reduzida no tempo, reduzi o valor, já dizendo para as pessoas, quero ajudar as pessoas, que elas também possam tratar independente da questão financeira, e também me dispus a ajudar quem não pudesse, quem tivesse perdido o salário, como a princípio eu também teria perdido o salário, né? E aí me dispus dessa maneira tal. E algumas pessoas toparam de uma maneira tão gentil, elas confiaram em mim de uma maneira que até eu mesma falei, meu Deus do céu, eu tenho que fazer isso aqui dar certo a qualquer custo, né? E eu tinha criado um perfil de atendimento, mas eu dizia, meu Deus, será que vai sobrar tempo nesses 30 minutos? Você vê como eu cheguei a achar que realmente eu não servia para nada, né? E, Cris, o que me deixou muito feliz foi perceber a, o valor e a importância que teve esse processo de transição junto com esses pacientes, Uhum. compreendendo os pacientes que não toparam no início e que, entendendo a razão, a justificativa de cada um. Então, eu passei a olhar para aqueles que vieram de um jeito, para aqueles que não vieram junto de um jeito especial, acolhendo as pessoas no meu coração como nunca. E eu já achava que eu acolhia no meu coração. Por isso que eu estou te falando. Teve muita novidade do meu olhar para as coisas e do meu olhar para mim mesma.
Então, ali, quem estava num processo de cura era eu, e as pessoas que vieram comigo me ajudaram nessa cura, e as pessoas que não vieram me ajudaram nessa cura. Então, todos os meus pacientes me ajudaram, vindo ou não vindo no início, depois, não importa. Todos eles me curaram. E eu sempre disse que os meus pacientes me curavam, só que eu não tinha a noção do tamanho, né, dessa cura. E aí eu Sim. estabeleci sessões semanais que davam sequência daquilo que a gente já estava fazendo. Comecei a descobrir coisas para adaptar, né? E comecei a perceber como uma maçã pode fazer, às vezes, de quem não tem uma bolinha, como chama? Aquela madeira que põe na lareira. Não sei. Rolo de Não, macarrão, assim? Sabe aquela madeira que a gente põe para... na lareira. Vamos por partes. É que não tá tendo lareira aqui. Não. Nem aqui, gata. Nem aqui, mas na casa das pessoas pode ter uma lareira, então a gente pode usar a lenha. Lenha. Obrigada, lenha. Lenha. A lenha, tô lendo, pinos também pode ser, podemos usar. A lenha. Ó, Luizinho. Lenha. A lenha pode ser usada no lugar de quem não tem um rolo, que é super eficiente para fazer um monte de liberação, né? Então, aquela rigidez foi se quebrando aos poucos pela própria necessidade, pelas oportunidades que foram aparecendo, a lenha, pelas próprias necessidades que foram aparecendo. E aí foi uma descoberta também, perceber a importância do vídeo nesse momento que a gente está vivendo. Porque antes da gente entrar na faculdade, meu pai foi transferido para os Estados Unidos por causa do trabalho dele. Nós passamos 4 meses, mas a gente ia passar 2 anos nos Estados Unidos. E nesses 4 meses, eu vou denunciar a nossa idade, amiga. Nesses 4 meses, não existia nem e-mail. Então, calcula uma pessoa com 17 anos ir embora do país e tem que falar por carta. Porque, claro, ou você tem 20 rins para ligar e dar um rim a cada ligação que você faz, ou você tem que falar por outra maneira que seja mais viável, né? E no caso era a carta. Então levava 15 dias para você mandar uma carta e receber a resposta. Se a pessoa te respondesse no dia. Então, no mínimo 15 dias para ter uma resposta. Então eu tenho conversado muito com os pacientes e eu escuto assim, ai, como é difícil, eu tô com tanta saudade, nossa, que vontade de pegar nas pessoas. Eu também sinto muita saudade. Só que tem o vídeo. Gente, olha, que nem aqui, você tá dentro da minha casa. No caso, a senhora está sentada num sofá que tá aqui na minha frente. De tão real que é essa possibilidade. Então, eu tô atendendo os pacientes e eu sinto que eles estão aqui dentro da minha casa. Eu falo com a minha mãe e a minha mãe tá dentro da minha casa. E eu sei que minha mãe sente igual, porque outro dia ela falou, espera só um pouquinho que tá tocando o interfone. Saiu para atender, a hora que ela voltou, ela falou, acho que ali foi no banheiro. Porque ela achou que eu tava sentada na cadeira. E não, eu tava no telefone. Eu falei, mãe, tô aqui. De tão real que é, né? Então, eu acho que esse recurso do vídeo possibilitou uma grande transformação, né? Nesse sentido, assim, acho que é uma bênção. Quando a gente comentou do tema, né, que a gente poderia falar aqui, parece que saiu do lugar. Eu lembro da gente falar sobre essa possibilidade que o online tem, né? Então vamos, sem ir muito para o mundo de Poliana, vamos ver o lado positivo de todas as coisas, né? Romantizando tudo, mas essa possibilidade do online, ou essa necessidade do online, a gente comentou de trazer um pouco da autonomia para a pessoa
Sim. Começar a aprender a se olhar, a se perceber, a sentir o próprio corpo, buscar recursos para liberar uma dor, alguma coisa assim. Então aprende com você como usar uma laranja, uma maçã, uma Uhum. lenha. Lenha, Lenha. gente, lenha da lareira. Então, que é o tema, né, que a gente colocou aqui, né? Essa Uhum. autonomia para a gente começar a se cuidar, né? Porque Sim, eu vejo a gente tão desconectado das próprias sensações, com tanta aceleração, com tanta demanda, e pouco confiante, assim, no que a gente sente, no que a gente percebe, tá muito no mental. E talvez esse momento onde a gente não tem acesso a um terapeuta, a um fisioterapeuta, a um massagista ou qualquer outra coisa, a uhum. gente tem que se virar um pouco, né, com as Sim. nossas próprias sensações. Como é que foi nos seus pacientes isso? Você sentiu eles desenvolvendo mais dessa autonomia independente, né? Bom, eu trabalho, a ginástica holística é um método e as próprias práticas de meditação são métodos que preconizam isso, né? Dá total Uhum. autonomia para a pessoa fazer sozinha em casa tudo que ela Sim, precisa para devolver o equilíbrio para o corpo, físico, sim, mental, emocional. sim. Você sentiu isso porque eu tinha, né, a sensação da terapia manual, que aliás, né, nem se compara, né? São coisas completamente diferentes. Você ter o toque do terapeuta e ter Uhum. um material ou uma autocorreção, vamos dizer assim. Mas as duas, tudo é autocuidado, né? As duas É, cabem. com certeza. E eu acho que para mim foi um grande aprendizado, porque, como eu disse, tinha uma rigidez da minha parte, tinha uma zona de conforto, vamos chamar assim, Uhum, de eu assumir o paciente para mim. Então, eu tratar do paciente, dando subsídio para ele fazer coisas nos intervalos entre as sessões, ou depois da alta, ensinando, orientando, né, algumas coisas. que, Mas, aliás, é uma coisa que as pessoas, né? Eu tinha uma birra quando eu trabalhava com a fisioterapia clássica. Você falava, olha, em casa, procura fazer esse movimento uma vez por dia. é, Faziam, as pessoas faziam, as pessoas faziam, amiga, que melhora, é mas real. muitas vezes a gente está tão correndo É, que é que, passa, é que veja, que imagina assim, ó, você tava com uma dor de 0 a 10, 12. Aí você foi, fez a sua sessão. Aí você sai com um conforto absurdo, uma melhora muito grande. Vamos dizer que você saia zerado da sessão. uhum, Olha o Leozão falando, nunca nunca fazem. fazem. Leozão, vamos ver isso aí. Autoresponsabilidade. É o terapeuta, Autoresponsabilidade. é o fisioterapeuta que não está sabendo engajar o. Olha, botando a culpa em você, Leozão. Não, olha, veja, o que que eu penso? Eu vejo assim, eu também acho que sou brava, né? Isso também ajuda. De repente, Uhum. se eu falo para a É, eu pessoa, falei não vai brincando, fazer, eu falei você não brincando, vai fazer. mas isso também influencia, né? A gente é um todo, né? Sim, A forma que a gente comunica para o paciente aquilo que ele precisa também faz toda a diferença no engajamento dele, né? sim. E é o que eu penso, a pessoa saiu melhor. Aí você diz assim, ó, se você começar a sentir, faça tal coisa. Uhum, Não espera encacar do jeito que você estava antes. Se começou, já faça tal coisa. uhum, É difícil a pessoa começar a sentir, ter um recurso que é simples, porque eu também nunca fiquei passando 1 milhão de posturas, 1 milhão de coisas. Era assim, uma coisa uhum. focada. Ó, se voltar a sentir, faça isso antes de mais nada. Aí, sabe, olha lá, os meus pacientes só aparecem no sonho um dele, o Leozão. Eu não Nossa, Deus me duvido, livre. eu não Nossa, duvido, que bom que, não assim, não tô duvido. precisando agora tratar. E zoando, Leozão. Aí, quando eu disse assim, bom, então no começo do sintoma, você pode fazer tal coisa? Se a pessoa voltasse na outra semana e dissesse, ai, piorei, tô sentindo. Você fez? "Ah, não fiz. Você imagina a minha cara. A pessoa se arrepende na hora de não ter feito. Então, o que que ela faz na próxima vez? Faz. Começou a sentir, Uhum, ela faz, né? E eu uhum. assumo, né? Outro dia você falou numa E, live sua, gata, que você
era brava ou era não sei o quê. Eu falei, que horas? Não, que eu sinto uma raiva interna, assim. Isso, você é muito contida, amiga. Você é Um muito negócio boazinha. interno. Esse negócio precisa explodir aqui, tem hora. Deve explodir só lá na sua casa, porque, né, tá tranquilo. E o que eu ia comentar? Engraçado que essa pequena informação que, que você dá, né? Tipo, olha, faça isso. É uma pequena dose desse processo de autoconhecimento e autopercepção que é super rica para as Sim, pessoas, né? sim. E que a gente precisa, como terapeuta, como fisioterapeuta, buscar essa, eu sinto assim, sabe, essa paciência, como se o corpo tivesse, o corpo como um todo, Uhum, incorporar essa ideia do que é o autocuidado, que não sim, é, eu vou me cuidar, hoje eu vou fazer minha unha. Tá tudo sim. certo, assim, mas a gente tem uma visão muito chula, Muito né, muito rasa, né? pobre do que é o autocuidado. É É, tomar um chá, é dar uns minutinhos para mim mesma. Não, é a todo momento, né? Essa sim, percepção de tá começando a vir aquele sinal, aquele sintoma que a lixa me disse para fazer esse exercício aqui. Então eu vou isso. lá e vou fazer. Essa atenção, né, essa autonomia de momento a momento oferecer para o corpo que ele precisa. É. E eu Nossa, acho tanta que. gente da faculdade. Michele, Vivian. Ai, que Ai, que delícia, que delícia. saudade, né? Pois E é. eu senti assim que começou a ter uma transformação por parte dos pacientes de começarem a perceber agora, né, mais do que nunca, a importância deles, por exemplo, perceberem os sintomas e conseguirem me dizer os sintomas. Porque antes eu tinha a sensação que, do mesmo jeito que eu pegava a pessoa para tratar, a pessoa chegava e soltava o corpinho, falava: ah, pronto, agora é responsabilidade sua. E sim, o tratamento em si, a escolha da manobra e tal, é responsabilidade minha. Mas veja que quanto a pessoa me ajuda, mesmo estando no presencial, quando ela é detalhista em dizer como foi que a dor começou, de que jeito que ela começou, com que movimento ela começou, enfim, né? Então, quando a pessoa assume a parte dela, ela me ajuda, mesmo que seja no presencial. Agora, a distância é mais importante ainda que a pessoa comece a se perceber no começo dos sintomas, que ela cumpra o pedaço que é dela, e é muito legal de ver como se concretiza que o paciente é que se cura, que não é a gente que cura ninguém, a gente é canal de que a pessoa olhe para si e faça aquilo que o corpo está pedindo, aquilo que a mente está pedindo, aquilo que a alma está pedindo, aquilo que as emoções estão pedindo. Então, eu acredito, sempre acreditei, e hoje mais do que nunca, que se a pessoa estiver atenta ao que o corpo está querendo dizer, ela tem muito mais chance de encontrar a cura. E é essa palavra que a gente ficou ali na hora de definir o título da live, né? Uhum, uhum. Porque eu não queria soar pedante, soar mal, causar um impacto negativo ao usar essa palavra, como se você está convidando alguém para falar sobre cura, como se eu tivesse a resposta para a cura. A minha preocupação foi só assim, né? Vamos deixar essa cura aparecer no contexto de que é o paciente que se cura. Então, o autoconhecimento para que ele se cure por intermédio de diversas técnicas, diversas metodologias, né? Para cada uma das áreas. Uhum. Eu acho Então, muito interessante essa. Assim, a gente sabe que o corpo tem a capacidade de se autocurar. Você corta o uhum, dedo, passa sei lá quantos dias, o corte está fechado, mesmo que uhum, você não faça absolutamente nada. Então, é óbvio, o corpo tem essa capacidade de encontrar, de regenerar células,
quebra o osso, põe um em contato com o outro ali um tempo sem pisar o pé no chão, pronto, o osso vai formar de novo. E só que a gente esquece isso, perde essa confiança, né? Sim. Porque eu vejo que para qualquer manifestação do corpo, sintoma físico, mental, emocional, o corpo vai buscar esse reequilíbrio, mandando sinais pra gente, né? Uhum. Às vezes do que a gente precisa comer, às vezes do descanso, às vezes, não sei, formas assim. A gente conhece, eu tenho um refluxo, por exemplo. E se eu conseguir perceber o que eu como e que provoca essa irritação do estômago, tá resolvido o refluxo, né? Sim. Então, a gente perde essa capacidade de leitura do que o corpo está dizendo, por N questões, e também perde a confiança, né, no nosso próprio corpo. Então, eu propus para a Lígia, para vocês entenderem, um primeiro título era Autonomia para se cuidar e se curar. E aí ela disse, acho que vai ficar um pouco presunçoso, isso pode soar estranho. Eu falei, realmente, porque a gente tá tão distante dessa fé ou dessa verdade, né, que o corpo tem essa capacidade. É óbvio que a gente às vezes vai precisar de um intermédio, de um terapeuta, de um médico, de uma medicação, de uma cirurgia, seja lá do que for o caminho, né? De um gesso. Mas de um gesso, né? do que for preciso para apoiar o processo de cura do corpo, né? E é isso que você está dizendo, né? O terapeuta como você falou, facilitador um canal. Mesmo, isso. Um facilitador. A Lívia como o Leozão aí... disse exatamente isso, né? Facilitadores dessa recuperação. Exato. Isso. A Lívia escreveu, o paciente tem, a pessoa, o corpo, tem a inteligência própria. E tem, né? Se você tem um refluxo quando você come um determinado alimento, o corpo está te avisando de algo, né? E acho que um fator importante é aquele querer profundo se curar, né? Porque tem muitas disfunções que são funcionais. Então, a gente conquista coisas quando a gente está doente. Para o bem, para o mal, né? Se é que bem e mal existem, mas a gente conquista coisas. Então, tem uma utilidade, tem uma função ficar doente, né? Ter um determinado sintoma. A hora que essa função se perde, deixa de existir, a doença tem chance de também deixar de existir, né? Porque a cura partiu de um processo interior, e dentro desse processo interior, junto com os canais, os facilitadores que podem promover que isso aconteça, a autocura é possível, né? Então, eu tenho percebido, respondendo a tua pergunta, né, em relação à autonomia, eu tenho percebido que os meus pacientes estão ficando, sim, mais autônomos agora. Mas não é só por eles, porque eles estão mais autônomos, mas, honestamente, porque eu entreguei para eles uma parte que, honestamente, por amor, Cris, juro, não foi por mal, mas por amor, eu também segurei para mim. Porque eu também tinha um preconceito de que era eu que tinha que fazer a manobra. Ou era você que tinha que fazer a manobra. Ou era o Leozão que tinha que fazer a manobra. Ou era a Lívia que tinha que fazer. Ou era a Thaís que tinha que fazer. Entendeu? Éramos nós que tínhamos que ser intermédios. Quando eu comecei na ginástica holística, eu tive isso. Porque os movimentos da ginástica holística, além deles não serem... A gente não toca no paciente, o instrutor não faz o movimento para a pessoa imitar. Então, os movimentos são descritos por comando verbal. Então, levanta sua mão em direção ao teto, agora abre o seu braço como se você fosse abrir em cruz e etc. E os comandos verbais vão dando a direção do movimento para quem está fazendo. E no começo... Eu ficava assim, mas... A gente não faz nada? A gente não faz nada. Se a pessoa fizer errado, como é que eu vou corrigir? Sabe? Parecia que eu estava entregando pouco, né? E justamente é a riqueza do método.
É, do comando, que hoje no online ajuda muito, né? Ter isso. claro. Inclusive, teve uma terapeuta, uma fisioterapeuta, que colocou nos comentários das caixinhas que sentiu essa dificuldade de fazer a adaptação. Ela dá aula de pilates e trabalha com algumas técnicas energéticas também. Do mostrar o que precisa ser feito ou encostar no paciente, para o Uhum. que é o explicar, né? O falar Sim, o que o paciente precisa fazer. é, E deixa eu só ver aqui. Falta 15 minutos, só para a tá, gente não se perder também no tempo. Sabe o que eu tá. queria, enquanto a gente continua a conversa? Que quem estiver aqui com a gente agora contasse aí nos comentários algo que percebe, algum exemplo de como já percebeu o corpo dando algum sinal e aí buscou esse autocuidado, essa autocura, vamos dizer assim. Então, como eu disse agora do refluxo, eu percebo que quando eu como sorvete com casquinha, Lígia, eu descobri. Falei, Ah, gente, sorvete com casquinha. Eu vamos tomei uma vez conversar com esse refluxo. conversar com refluxo, porque o sorvete com casquinha vai ser difícil, viu? Vai. Enfim, esse exemplo é um modelo, né, dessa escuta. Tipo, nossa, acho que eu comi sorvete com casquinha, fez alguma coisa estranha aqui, né? Que E sacanagem. aí vocês colocassem aí nos comentários se tem algum desse tipo de exemplo. Outro dia percebi que eu precisava descansar porque meu olho parecia que tinha areia. Coisas Uhum. assim, simples, sabe? Simples. Uhum. Essa troca, assim, quando a gente vê, né, o depoimento do outro, ajuda a entender. Tá, É, mas o que que é isso de perceber o é, corpo? O que que é isso de buscar esse equilíbrio, né? é. E sabe, dentro dessa ideia dos sinais, né? Uma das coisas que eu tenho sentido que faz uma diferença imensa é esse compartilhamento. Quando, por exemplo, se instalou a pandemia, todo mundo desesperado, cada um com o seu desespero, com o seu viés de desespero, né? Mas sintomas meio parecidos, né? Coisas que ninguém estava fazendo até então, que a gente tem feito hoje, preocupações que a gente não tinha exatamente do jeito que estão agora, perdas, né? Então, sofrimento, parentes em situação de isolamento, a gente sem ver os familiares que a gente gosta, né? Ver ao vivo e estar junto e poder ajudar. E aí que eu acho que tem ficado muito claro o efeito quando o paciente começa a perceber e compartilhar esses sinais. Quando eu digo assim para um paciente, você sabe que tem uma, que nem a Val escreveu aqui, ó. Minha dor na coluna apresenta-se maior quando estou ansiosa. Esse, eu acho assim, o sagrado, se todo mundo tivesse essa percepção, né? Então, se eu posso dizer para um paciente, você sabe que tem uma paciente minha que comentou essa semana que a dor na coluna dela se intensifica quando ela está mais ansiosa? Será que pode ter a ver, né? É um caminho, é um canal que você abre para um diálogo da pessoa com os próprios sentimentos. Então, esse compartilhar, essa troca, eu falo com os pacientes das coisas que eu tenho ouvido de outros pacientes, né? É... Comecei a ter dor de cabeça e tontura, descobri a pressão alta, me inspirei na Lígia e hoje estou meditando. A Aprendi a Dani! respirar. A Dani! Eu falei Ai, que eu queria uma live a três para Dani entrar aqui, nós três. isso. Vamos criar isso aí. Vamos criar esse Sabe o modelo. que ela me respondeu? Ah, Não não. tenho tanto conhecimento quanto vocês. Eu falei, vá, Ah, vá, tá vá. bom. Calma. Calma que nós vamos trazer ela aqui a qualquer custo. Vamos. E aí, o que eu tenho feito é isso, compartilhar com as pessoas, sem citar nomes, né? Mas compartilhar com as pessoas para que as pessoas saibam que mais gente está sentindo igual, que mais gente está passando pela mesma situação. E que aquilo desperta para dizer, será? Será que então eu não Uhum. vou ser taxada por louca se eu disser, se eu assumir que a minha tristeza interfere na minha dor no pé, né? E aí a gente entra nas emoções que a gente categoriza como emoções não negativas, né? Que não são Uhum, permitidas.
E até Sim. pegando o exemplo da Dani, gente, a Dani era uma assim, A Dani é um sonho. igual. É um sonho de pessoa, amicíssima, processíssima, muitas baladinhas no apartamento dela. Quê? E oi, oi, balada? Não Não, entendi. não Tá, tem tudo mais. bem. Continua. E o exemplo que ela trouxe, né? Comecei a ter dor de cabeça e tontura. Descobri a pressão alta. Então, assim, dor de cabeça, tontura, até a pressão alta, o que mais tem atrás disso, né? O que mais Uhum. tem por trás desse sintoma que está aparecendo, que envolve, às vezes, não só o DNA, o biológico, herdei dos meus pais. Aliás, pouquíssimas vezes, né? Realmente é isso. Uhum. Nessa construção da vida no dia a dia, né? O que É. eu estou fazendo no meu dia a dia? Como é que está a minha alimentação? Como é que estão as minhas relações? Né? O que esse sintoma está me dizendo, né? É. Sobre o meu modo de vida. Outro dia Uhum. também uma outra amiga mandou uma mensagem dizendo: Nossa, eu tô com uma enxaqueca horrível hoje. Deve ser hormonal, porque eu tô para menstruar. Eu falei: como é que foi sua alimentação essa semana? Ah, foi péssima. Comi pão um monte. Eu falei, É. então, assim, não é só uma enxaqueca hormonal, né? Tem toda Uhum. uma vida para ser olhada para Sim, favorecer a tal da autocura, né? Que a gente sim. estava dizendo. Sem E às olhar para vezes tem. isso, É, pode terminar. fica mais difícil chegar, Claro. né, nesse equilíbrio, assim. E também eu tenho outra coisa que eu acho, é assim, tem a parte do concreto, né? Que é assim, bom, eu tô com uma dor de cabeça que eu acho que é hormonal, mas a pessoa teve uma briga com alguém, a pessoa teve um embate com alguém, teve uma contrariedade. Será que a gente não deve considerar também os fatos, né? Como eles Total. são, e isso interfere Sabe que diretamente na saúde, né? essa foi a minha, vou dizer frustração, mas não é bem essa palavra, com os atendimentos clínicos que eu fazia mais convencionais, vamos dizer assim, né? Dentro da Uhum, fisioterapia, usando também a terapia manual, a acupuntura e coisas assim. Porque eu percebia, como fisioterapeuta, com a bagagem que a faculdade tinha me dado, que eu não conseguia acessar uhum. isso. Tinha que ir por um outro caminho, né? A dor que pode estar envolvida com a relação que ela está vivendo, com uma preocupação, com a pressão no trabalho, eu ouvia, eu escutava um pouco disso. Hoje eu escutei um podcast maravilhoso que a pessoa dizia assim: a gente ouve também com os olhos. E aí, para mim, Uhum. fisioterapeuta faz muito isso de ouvir com os olhos, porque a pessoa está Sim, falando: eu tô com uma dor aqui, não sei o quê, mas o corpo dela está dizendo outras coisas, tem é mais verdade. informação, né, sobre o que ela está É. sentindo. Então, essa frustração com relação ao que eu não conseguia acessar com a bagagem que eu tinha foi que me levou um pouco para essas áreas mais alternativas, Complementares. holísticas, ou seja É. lá, O energéticas, nome que né? for, né? Que foi a É. minha busca quando fui atrás do Theta Healing, Uhum, né? Que o Theta Healing é um sistema de cura energética em que você vai buscar a causa mais profunda de qualquer que seja a sua queixa, né? De qualquer que uhum, seja a questão. Então, aí eu descobri uma possibilidade de dar um salto em termos do alcance. Porque, em teoria, dentro do meu trabalho, eu não tenho, com a terapia manual, com os alongamentos que eu tenho sugerido, com os exercícios, as automanobras, as técnicas que as pessoas têm feito em casa, eu não tenho como tratar uma angústia que vem de uma briga que aconteceu ontem. uhum. Com a terapia manual, com o alongamento, com tudo isso, eu não tenho o que fazer. Mas com o Theta Healing, sim. Sim. Com o Theta Healing eu tenho como tratar a dor no pé, a pressão alta, a dor nas costas, a briga, o desconforto, o medo, a É. pandemia na vida, né? E ao mesmo tempo, Li, o quanto também a gente consegue acessar pelo corpo. Eu eu vi isso nas vivências que eu estava dando antes da pandemia começar.
que no movimento, né, na pressão de uma bolinha, de uma baqueta, de uma madeirinha, qualquer coisa assim, a pessoa trazia algumas memórias Uhum, de coisas que estavam incomodando, ou recentes, ou de uhum. infância. Então, eu acho que esse trabalho conjunto, né, das terapias manuais com o Theta Healing, fantástico, assim, É porque fantástico. você mexer na estrutura muscular, organização, alinhamento, seja lá o que for que precisa ser mexido, mexe com coisas profundas que a gente não tem muito controle, ou não tem muito como medir, né? Ou Né? como, E não enfim. tem nem o hábito de acessar, né? Acha que uma coisa, outra coisa, né? Que as coisas Isso, estão separadas. isso. E não existe separação, né? Na verdade, eu acho que, como eu falei na live que eu fiz com o Eric outro dia, o Somos Todos Um é a maior realidade e a pandemia veio mostrar isso. Então, além de corpo inteiro, que eu peço licença, Clarice, além do de corpo inteiro, tem o Somos Todos Um, porque o que acontece com você interfere no meu, o que acontece comigo interfere no seu, e assim a gente forma um ciclo, né? É. Então, o que eu tenho visto é assim, ontem mesmo eu estava conversando com uma paciente com quem eu conversei, eu fiz uma sessão de Theta Healing, ela tem uma dor no pé, e a questão, aparentemente, era física, né? E aí eu estava falando sobre cura, né? E ela disse assim: eu acredito que vai levar um tempo. E eu falei: que engraçado, esse tempo todo de dor que você teve, esses últimos 6 anos, até a gente começar a tratar e ter uma melhora, e essa dor residual ainda precisa ficar aí. Engraçado que o tempo que precisa levar é a partir de hoje. Esse tempo que foi até agora não conta? Ela falou, é porque eu Uhum. nunca tratei assim como eu estou tratando agora. Eu falei, mas já tentou de outras maneiras e já está no processo de cura. E aí, de Exato. repente, aparece pelo Theta Healing a cura instantânea, que dá essa sensação de ser num segundo, quando na verdade ela é uma construção de uma vida de dor, tratando, buscando caminhos, até que chega um momento que ela não é mais necessária, ela pode ir embora. Então é para isso que nós temos que existir, amiga. Para dar espaço, entendeu? Para ser canal que as pessoas Exato. encontrem nelas as respostas. É. E é por isso Oli, que eu tô tão feliz. a gente deve daqui a pouco já estar no último minuto, então eu queria, deixa eu só ler aqui do Jean. Percebo principalmente nas dores crônicas dos pacientes que fatores psicossociais como catastrofização, ansiedade e hipervigilância mudam muito o desfecho e a postura da chegada do paciente na clínica. Tudo interligado, né? Eu vejo É, muito, eu vejo e acredito muito disso, né? é. Dessa conexão entre os hormônios, entre o ambiente, entre a minha educação, entre A as minhas alimentação, feridas emocionais, a sim. alimentação, As qualidade do crenças, sono. Exato. as crenças limitantes. Então eu queria te convidar para você contar um pouco como que faz, como que está sendo o seu trabalho, como que as Tá. pessoas podem te procurar se desejarem No conhecer mais. no meu próprio Instagram, as pessoas encontram o linkzinho tanto do site que fala sobre a proposta da terapia manual e sobre a proposta do Theta Healing, que podem ser combinadas, né? Ou separadas, enfim, dependendo da necessidade. A gente avalia junto, né, com o próprio paciente. E tem o link para entrar no WhatsApp direto, se for a melhor via, né? E eu queria de novo, Cris, te agradecer. Foi uma delícia estar aqui com você. Me senti em casa, literalmente, mas em casa com você, em casa com quem estava aí junto. Tô adorando essa vida. Tô Eu achando também. que, tô achando que eu vou começar a fazer isso sempre. Tô achando. Fazer mais disso, né? É, Sabe que quando eu vi você fazendo a sua live de aniversário e depois convidada por alguém que eu não sei, não lembro quem o foi a Eric. primeira, eu falei assim, nossa, por que que essa mulher não fez essas coisas na internet antes? Ah, Tá então, começando só amiga. agora. Aí eu fiquei tão feliz assim de ver.
esse movimento, né, eu sempre penso isso, porque tem pessoas tão incríveis que estão escondidinhas e quietinhas, né, que a gente pode aproveitar melhor dessa ferramenta para passar mensagens assim, né, que realmente contribuem para as pessoas. Eu Temos te 20 agradeço. segundos. Eu te agradeço Muito super pelos obrigada. elogios. Obrigada a Eu você pelo teu também. carinho, pela tua amizade de sempre, tá bom? E parabéns pelo teu Eu trabalho. que, eu que agradeço. Parabéns pelo seu trabalho também, pelo ser humano generoso e incrível que você é. Obrigada a todos que Obrigada. estiveram aqui com a gente. Obrigada a